Olá, vamos agora iniciar o estudo da função de segundo grau. Toda função, né, também dos reais nos reais aqui, que tem a forma, o que você consegue escrever na forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Observe que aqui nós temos, né, nessa parte aqui, olha, a expressão que define uma função de primeiro grau, mas há aqui a inserção agora de um termo x ao quadrado, daí o nome função de segundo grau ou função quadrática. A, b e c podem ser quaisquer valores reais, exceção o a, que não pode ser zero, mas pode ser qualquer outro valor real exceto zero. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, está aqui, né, dois esboços de parábola. A concavidade da parábola é voltada para cima quando o a for positivo, quando o a for maior que zero. E quando ele for negativo, a concavidade é voltada para baixo. E ele não pode ser zero, então ou é positivo ou é negativo. Eu vou me utilizar aqui do GeoGebra, é um software muito interessante que você pode instalar na sua máquina, pode usar online, pode usar também no smartphone, e ele é livre, você pode baixá-lo. E o nome é GeoGebra, né, de geometria e álgebra, uma junção aí desses dois termos. Há muitos recursos, mas muitos mesmo que você pode utilizar aí na matemática, não só a função, como eu vou mostrar agora. Vamos lá então. Essa é a tela do GeoGebra, né? Nós temos diversos recursos, mas aqui eu vou focar no que eu quero mostrar aqui quanto à função de segundo grau, e falando um pouquinho da de primeiro também. Ainda nessa sequência de aulas aqui sobre funções, eu vou gravar uma aula somente sobre o GeoGebra. Mas perceba que eu inseri aqui f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Essa é a expressão geral aqui da função de segundo grau. Tá? Esses a, b e c que estão aqui, no GeoGebra a gente está chamando, ele chama, né, de controle deslizante, porque eu posso alterar o valor desses de A, de B e de C, né, simplesmente aqui com o mouse, vamos lá, fazendo a alteração aqui, ó, de valores, dentro de um intervalo que eu quiser. Aqui está de menos 5 até 5. Então, olha que interessante. Do jeito que os valores estão aqui, o a é zero. Se o a é zero, some o x ao quadrado da expressão. Sumir o x ao quadrado da expressão significa que a função deixa de ser do segundo grau. Por isso que o a não pode ser zero. Então, tanto é que você está vendo aqui o gráfico uma reta. E se você muda, aí o b passa a ser o coeficiente angular da reta. Olha que interessante, aumentando o b aqui, aumenta a inclinação da reta. Diminuindo, diminui a inclinação da reta. Eu vou passar pelo zero. Quando for zero, deixa de ser função do primeiro grau para ser função constante. E se eu continuar diminuindo o b, valores negativos, a função é decrescente, como nós já vimos. Tá? Vou voltar aqui na configuração inicial, e o c, que é o intercepto aqui nesse caso, né? Por enquanto da função de primeiro grau. Se eu mudo o c, a inclinação não muda, a forma como a função cresce não muda, o que muda é o cruzamento com o eixo y, o intercepto é isso. Olha aí, se o c é igual a 1, vai cruzar no 1 aqui, né? Se eu aumentar o c, por exemplo, para 2, ó, passa no 2 e assim por diante. Agora, olha que interessante, vou posicionar um pouquinho mais para baixo aqui. Olha que interessante quando surge o termo a ou surge a expressão ax quadrado. Vou aumentando o valor do a, vou tirar de zero aqui, né? Olha aí o que acontece com a função. Vira uma parábola, né? A positivo, parábola com concavidade voltada para cima. Se eu diminuir aqui, ó, até chegar no zero, volta a ser reta. Valores negativos para a concavidade da parábola é para baixo, né? Vou até dar uma diminuída aqui no gráfico para você ver melhor aí o que está acontecendo à medida que a gente varia o valor do a. Tá certo? Então, o A tem esse efeito aqui, aí o B, o que acontece com o B? Ele não mexe na concavidade da parábola, ele só faz o deslocamento aí da parábola, né? E o que acontece se eu mexer no C? O C ele só vai deslocar a função para cima ou para baixo, conforme eu aumento o valor do C ou eu diminuo o valor do C. Ok? Isso daí só para ter uma ideia, é legal se você jogar aí no GeoGebra essas
essa expressão mais esses controles deslizantes, dá para fazer essa brincadeira aí para verificar como a função se comporta e como os fatores, como os termos, os coeficientes dessa função alteram a sua representação. Bom, agora vamos ver como traçar o gráfico da função. O que eu preciso para o traçado desse gráfico? Vamos começar aqui pelas raízes, né? Vamos lembrar que raiz é cruzamento do gráfico com o eixo x. Vamos supor aqui uma parábola com concavidade voltada para cima, né? Você tem aqui, ó, ela pode ter até duas raízes. Pode ter uma só, pode não ter nenhuma, a gente vai estar vendo isso também. Tá? Então, as raízes, como que eu posso determiná-las? Uma forma, né, convencional, aí, bem prática de se fazer isso é utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá? Bom, mas tem mais pontos interessantes que a gente pode determinar aqui, como, por exemplo, o intercepto, né, o cruzamento do gráfico com o eixo y. Então, intercepto aqui. Aqui nós temos as raízes, tá? E também, né, um ponto importante aí que é o vértice. Olha aí as situações que podem estar ocorrendo quanto às raízes, né? Se o delta for positivo na resolução, na aplicação da fórmula de Bhaskara, eu vou ter duas raízes. Tá? Aí o que difere uma situação de outra, por exemplo aqui, o A é negativo e aqui o A é positivo, ok? Concavidade voltada para cima ou para baixo. Agora, se o delta for igual a zero, lembra que só tem uma raiz, né? Só ter uma raiz significa o vértice ser raiz, né? Ou a parábola tocar simplesmente o eixo x. Numa situação aqui com A menor que zero, concavidade voltada para baixo, ou A maior que zero, concavidade voltada para cima. Agora, pode acontecer da função não ter raiz. O que acontece quando você está resolvendo uma equação de segundo grau para usar Bhaskara e aparece delta negativo? Você para de resolver e escreve que a equação não tem raiz real, não tem solução real. Não ter solução real, a equação, significa a função não ter nenhuma raiz. Não significa que a função não exista, ela existe. É uma situação como essa aqui, olha, em que a parábola está totalmente abaixo do eixo x, quando o A for negativo, ou totalmente acima quando o A for positivo. Tá? Então, a parábola não corta e nem toca o eixo x. E com relação ao vértice da parábola, né, que é um ponto que nas aplicações costuma ter muita importância, e também para o traçado do gráfico, para determinar, por exemplo, imagem da função, vou falar um pouco sobre isso, tá? E o vértice é extremamente importante. E as coordenadas do vértice podem ser dadas aqui, né, por estas duas formas. O x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Fórmulas que são deduzidas aí a partir do uso da fórmula de Bhaskara. E uma propriedade bastante importante que a parábola tem, ou que o vértice da parábola tem, é o seguinte: se você passar uma linha vertical aqui pelo vértice, tá, a parábola ela é simétrica em relação a esse eixo. Qualquer linha que você considerar aqui, a distância de um lado e de outro é a mesma. Ou seja, se você dobrar a folha, né, exatamente nessa linha pontilhada, essa parte esquerda da parábola aqui vai coincidir perfeitamente, opa, falhou aqui, coincidir perfeitamente com a parte à direita. Quer dizer, se você conhece o comportamento de um dos lados, basta você rebater para ter o outro lado. Isso a gente vai perceber, inclusive, aqui na construção dos nossos gráficos. Então, vamos utilizar aqui esses três exemplos para poder verificar qual é o procedimento para eu construir um gráfico e determinar, para isso eu vou determinar pontos importantes, pontos notáveis da equação ou da função de primeiro grau. Esses pontos, né, notáveis são as raízes, que podem ser até duas, pode não ter, como nós vimos, pode ser uma só. Tá? O intercepto, esse sempre existe, cruzamento com o eixo y, e o vértice também sempre existe. Só um minuto que está falhando a caneta aqui. E o vértice. Ok? Esses 4 pontos notáveis podem ser até 4 pontos notáveis. Né? Vamos lá então. Bom, então vamos começar aqui com essa função e determinando as suas raízes, né? Vamos ver se tem. Então você tem que igualar o y a zero, a função a zero. Ou seja, x² menos 6x mais 5
igual a zero. E aí tem que resolver essa equação. Se você não se lembra como fazer isso, usando Bhaskara, por exemplo, eu vou deixar aí na descrição um vídeo, né, em que eu trabalho as equações, uma playlist sobre equações. Então nós vamos aqui organizar os coeficientes aqui dos termos, né? O coeficiente do x² é 1, porque não tem nada aqui. O b, coeficiente do x, é menos 6. E o c, termo independente, é 5. Aí nós lançamos esses valores na fórmula aqui do delta, do discriminante. Ele, inclusive, já vai me adiantar se a função vai ou não ter raiz e quantas são. Tá? Então, delta vai ser b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 5. Portanto, delta é igual a menos 6 ao quadrado, 36, positivo. Menos 4 por 1 dá menos 4, vezes 5 dá menos 20. 36 menos 20 é 16. Delta positivo, nós vamos ter duas raízes. Jogando aqui na fórmula de Bhaskara, então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós vamos ter menos o b é menos 6, então fica menos o menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é o valor do delta que nós encontramos, sobre 2 que multiplica 1, 2a. Menos o menos 6, o oposto do menos 6 é 6 positivo, raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2. Daqui saem as duas raízes. Então, quando o delta é positivo, você tem duas raízes, né? Como eu falei, x1 e x2. 6 mais 4, 10, sobre 2 dá 5. Essa é uma das raízes. 6 menos 4 é 2, sobre 2 vai dar 1. Raízes 1 e 5. Bom, o que são as raízes? Vamos lá. Vamos já esboçando aqui um rascunho do gráfico, né? Primeiro, eu sei que é uma parábola. O A é positivo, então é uma parábola com concavidade voltada para cima. Já descobri também que as raízes são 1 e 5. Então, você tem aqui o 1 e o 5 no cruzamento com o eixo x. Ok? Bom, próximo passo aqui, intercepto. O intercepto é sempre 0, bom, o que é intercepto primeiro? É cruzamento do gráfico com o eixo y. Já vimos isso lá na função de primeiro grau. Para encontrar o intercepto, basta assumir que o x é 0. Tá? Então, quem que vai sobrar aqui? Sempre o termo c. Você pode estabelecer isso daqui como fórmula, é sempre 0,c. Nesse exemplo é 0,5, ou seja, o cruzamento aqui com o eixo y vai ocorrer lá, né, se a gente subir, vai ocorrer lá no valor 5, ok? E falta o vértice, né, nas coordenadas do vértice. Vamos lá, então. X do vértice, só escrever aqui vértice, para a gente saber o que está sendo calculado. Tá? O x do vértice, a coordenada x do vértice, é sempre a média das raízes. Né? Se as raízes são 1 e 5, a média é 3, é bem no meio do caminho. Mas você pode usar essa fórmula aqui também, porque tem hora que não vai ter raiz, né? E aí não tem como tirar a média delas. Então, menos o b, menos o menos 6, sobre 2 que multiplica 1, menos o menos 6, 6 positivo, 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, esse é o x do vértice. O y do vértice, coordenada y do vértice, é menos delta sobre 4a. Você pode usar essa fórmula. Ou lançar esse valor 3 aqui na função, no lugar do x, e calcular o y. Tá? Bom, nós já temos o delta, fica fácil, fica menos o 16, que é o valor do delta, sobre 4 que multiplica 1. 4 que multiplica 1 é 4, então menos 16 sobre 4, que dá menos 4. Essa é a coordenada y do vértice. Então, o vértice tem coordenadas 3 e menos 4. Quer dizer, o x do vértice aqui, a coordenada x do vértice é o 3. A coordenada y do vértice aqui é o menos 4. O gráfico não está na proporção adequada aqui, mas só para mostrar o que a gente está calculando. Agora é colocar esses pontos no sistema de eixos e traçar a parábola.
Tá aí, já está traçada, né? Mas vou só mostrar aqui, olha, localizamos num primeiro momento aqui as raízes, tanto faz a ordem, né? Mas nós calculamos primeiro as raízes, depois você pode marcar aqui o intercepto, que é o 5, e aí você localiza esse ponto que é o vértice de coordenadas 3 e menos 4 que nós acabamos de calcular. Marcou aí, você traça a parábola. Tá? E pela simetria que há na parábola em relação a esse eixo vertical que passa pelo vértice, quer dizer, se você dobrar a folha nessa linha, as duas metades da parábola vão coincidir, né? Você pode concluir, por exemplo, que quando o x for igual a 6, o y é o mesmo aqui de quando o x é igual a 0. Tá? Como que eu sei disso? Porque eu joguei o 6 aqui e calculei, né, no lugar do x? Não, você pode fazer isso e confirmar. Tá? Mas é pela simetria. Em relação a 3, o 6 tem a mesma distância que o 0, né, de 3 unidades. Então, por essa simetria, você consegue estabelecer os pontos simétricos da parábola. Ok? Bom, vou falar rapidinho aqui sobre domínio e imagem, coisa que eu não falei na função de primeiro grau. A função de primeiro grau, vamos lembrar, né, que ela é sempre uma reta. Então, você traçou a reta aqui, o que acontece? Essa reta é infinita, ela vai continuar infinitamente. Então, qualquer valor de x que você considerar aqui no eixo x e traçar uma linha vertical, essa linha vai cruzar o gráfico em algum momento. O mesmo acontecendo para y aqui. Tá? Então, qualquer y que você imaginar vai fazer parte da função do primeiro grau, qualquer x que você imaginar também vai fazer parte da função de primeiro grau. Então, a gente diz no caso da função de primeiro grau que domínio e imagem são todos os reais. O domínio é o conjunto de valores, o domínio da minha função f, é o conjunto de valores x que participam da função. Quais são os valores de x que participam dessa função? Qualquer um que você imaginar. Todos, porque a parábola ela continua aqui para cima, né, e lateralmente também. Então, qualquer valor de x que você considerar aqui para a direita, se você subir uma linha vertical, em algum momento vai encontrar a parábola. O mesmo se pensarmos para cá. Tá? Então, o x é o domínio é o conjunto de todos os reais. O x pode ser qualquer valor real. Agora, vamos pensar quanto à imagem. O que é a imagem? São os valores de y que participam da função. Qualquer valor de y que você pegar aqui para cima, em algum momento vai cruzar a parábola, vai cruzar em 2 pontos, inclusive. Tá? Qualquer um que você imaginar, 1 milhão, 2 milhões, 5 trilhões, em algum momento vai cruzar, porque aqui ela cresce indefinidamente. Agora, o que acontece aqui? Olha, o menos 4. O menos 4 é o y do vértice. Nesse caso, ele é o menor valor que essa função pode assumir. Se você pegar valores menores que o menos 4 e traçar linhas horizontais, essas linhas não vão cruzar o gráfico. Então, a imagem dessa função, tá, é todo valor do menos 4, isso daqui, esse colchete indica que o menos 4 faz parte desse intervalo, né, até mais infinito. Infinito, cresce infinitamente. Infinito tem que ser o colchete voltado para fora, um intervalo aberto. Ok? Só aí um comentário, se você ouvir falar em domínio e imagem, né, como você determina domínio e imagem uma função de segundo grau. Domínio todos os reais. Imagem vai depender exatamente da coordenada y do vértice. Tá? Então, é do menos 4 para cima, porque a concavidade está voltada para cima. Né? Se fosse voltada para baixo, seria do y do vértice, aí, ou de menos infinito até esse y do vértice. Eu comento isso na hora que aparecer uma função desse tipo. Vamos então para mais um exemplo. Para nós ganharmos tempo aqui, já deixei os cálculos feitos. Tá? Então, as raízes, eu vou igualar o y a 0. Chego na equação x² menos 2x mais 1 igual a 0. Temos que a é igual a 1, o b é menos 2 e o c é 1. Jogando na fórmula de Bhaskara, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Portanto, 4 menos 4, delta igual a 0. Quando delta é 0, você tem uma única raiz, né, ou duas raízes iguais. Você vai ver isso aqui jogando na fórmula de Bhaskara. Vai ficar menos o b, menos o menos 2, que é mais 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 0, que é 0, tá, sobre 2, que é 2 vezes 1, 2 vezes a. Ou 2 vezes o a. 2 mais ou menos 0 é 2.
somar ou subtrair zero não muda nada. Então fica 2 sobre 2, que é 1. Essa é a raiz. Olha, nós temos de novo aqui uma parábola com concavidade voltada para cima, e o que acontece agora? Temos uma única raiz, que é aqui no 1. Então a parábola não vai cortar o eixo x, vai interceptar, vai tocar o eixo x nesse ponto. Tá? Isso daí, inclusive, né, nos leva a concluir que esse ponto, que é a raiz, é também o vértice. Eu calculei o vértice aqui para mostrar isso, né? Não precisaria ter calculado nesse exemplo, porque eu já sei que o vértice tem coordenadas 1 para x e 0 para y. 1,0 foi o que a gente observou aqui, 1,0, jogando os valores aí nas fórmulas. Ok? O intercepto, cruzamento com o eixo y, né? Intercepto está aqui, é 1, é sempre 0, o valor do c. Como o c é 1, fica 0,1 aqui. Correto? Bom, agora é lançar esses pontos no gráfico. A gente vai fazer isso aqui. Tá aí, ó, o intercepto, 0,1, a raiz, 1,0, e só tem esses pontos. Mas pela simetria, você pode concluir aqui, ó, que para x igual a 2, o valor do y é 1. Você pode jogar aqui e calcular. Olha, 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica 2, mais 1. 2 ao quadrado, 4, menos 2 que multiplica 2 dá menos 4, com mais 1. Menos 4 e 4 cancelam, o resultado é 1. Tá? Então, o y é igual a 1 quando o x for igual a 2. Tá? Como eu falei, não precisaria ter calculado, só fui mostrar, mas pela simetria aqui você percebe isso. Se esses 3 pontos não forem suficientes para você traçar o gráfico, você pode obter mais, não há problema algum. Considere, por exemplo, x igual a 3. Né? O que vai acontecer aqui? Você coloca 3 no lugar do x, vai ficar 3 ao quadrado, menos 2 que multiplica 3, mais 1. É substituir o x por 3 aqui na função. 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3, 6, então menos 6, mais 1. 9 menos 6 dá 3, com mais 1 dá 4. Então, quando o x for igual a 3, o y é igual a 4. Aí você vem aqui e sobe uma linha vertical passando pelo 3, uma linha horizontal passando pelo 4 e marca o ponto aí. E aí, para o menos 1, é o mesmo ponto, por causa da simetria, mas você pode calcular também. Ok? Bom, nesse caso aí, domínio da função são todos os reais, como é a de função do segundo grau. Agora, a imagem, né, dessa função é o quê? Do zero, fechado no zero, tá, até, ou não é até, né, ou de zero aí vai para mais infinito, que é uma ideia de algo que cresce indefinidamente. Bom, mais um exemplo aqui. Agora essa parábola vai ter a concavidade voltada para baixo. O A é igual a menos 1, né? Menos 1x. O B é menos 2 e o C também menos 2. Tá? Bom, então parábola com concavidade voltada para baixo. Ok, vamos para as raízes. Vou deixar resolvido aqui para a gente ganhar tempo também. Tá aí a resolução, né? As raízes, igualei y a 0. Calculei o delta aqui, b ao quadrado menos 4ac. Menos 2 ao quadrado é 4, positivo. Menos 4 por menos 1 dá 4, positivo, mas multiplica por menos 2 dá menos 8. E 4 menos 8 dá menos 4. Delta negativo. Não adianta querer jogar na fórmula de Bhaskara, porque lá vai ter uma raiz quadrada de delta e você não tem como calcular. Então, delta negativo, a função não possui raiz real. Bom, o intercepto, ele existe. O fato de não ter raiz, né, olha aqui, já vamos comentar isso aqui, significa, e a concavidade é para baixo, então significa que o eixo x está aqui, né, e a parábola está toda abaixo do eixo x. Mas ela existe. O intercepto sempre vai ter 0,c, o c é menos 2, então 0, menos 2. Vértice, x do vértice menos b sobre 2a, cuidado com o sinal aqui, então é menos o b que é menos 2, sobre 2 que multiplica o a, que é menos 1. Menos o menos 2 aqui, você já pode colocar 2 positivo. Só que embaixo 2 vezes menos 1 dá menos 2. E na divisão mais com menos dá menos. Portanto, 2 sobre menos 2 é menos 1.
y do vértice menos delta sobre 4a menos o delta é negativo. Então, menos o menos 4 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Menos o menos 4, mesma coisa que ali em cima, né, dá 4 positivo. Só que 4 vezes menos 1 dá menos 4, e 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Portanto, as coordenadas do vértice são menos 1 e menos 1, as duas são iguais, tanto o x como o y. Agora é lançar esses pontos aqui, na verdade 2 pontos só que a gente obteve, né? É lançar no gráfico. Então a gente tem aqui o ponto x igual a menos 1, né? Com y igual a menos 1, está aqui. O intercepto é o menos 2, aí marca esse ponto. Você pode obter aqui, né, um ponto simétrico aqui do menos 2, vai dar o mesmo valor aqui que do intercepto, né, valor do y, marcar esse ponto também. E nada impede, como eu falei, calcular valores de y para outros valores de x, né, jogar 1 aqui, menos 3 e assim por diante. Ok? Então, para finalizar aqui, que já ficou bem extenso, né, o domínio da função d de f é tudo conjunto real. E a imagem nesse caso vai ser o quê? Olha, a parábola continua aqui para baixo indefinidamente. Então vem lá de menos infinito até, no máximo aqui, a coordenada y do vértice. Portanto, é de menos infinito até o menos 1. Ok? Próxima aula, as próximas aulas, aplicações de função do segundo grau. Até lá!